Se você sofre ou conhece alguém que sofre de tontura, as apelidadas labirintites, você pode se identificar com o relato que sempre ouço na minha clínica. Doutor, ninguém entende minha tontura. Olha isso, as pessoas elas tentam contar a tontura que tanto incomoda elas e os amigos, familiares e até mesmo os profissionais de saúde simplesmente não conseguem entender o que a pessoa está sentindo. Por que será que isso ocorre? Você se sente incompreendido com a sua tontura? Esse vídeo então é para você. Pessoal, tudo jóia? Eu sou o Dr. Saulo Nader, médico neurologista. Para quem não me conhece, minha subespecialidade é sobre tontura e vertigem. Pois bem, a tontura é um sintoma e não uma doença. O que eu quero dizer com isso? Que existem dezenas de doenças que podem gerar tontura. Essas todas doenças elas são erradamente chamadas de labirintite. E é importante que você saiba isso, que é preciso desvendar qual é a verdadeira doença que está ocorrendo por trás do que está sendo chamado aí em você de labirintite, para que assim você tenha um tratamento correto. E se você já chegou até aqui, não esquece, hein? Deixa aí a curtida, ajuda a gente a chegar em mais gente, ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que sofrem de tontura. A tontura é uma sensação subjetiva e o entendimento dela vai variar muito de pessoa para pessoa. Como assim? O que eu penso e imagino que seja tontura pode ser totalmente diferente do que um amigo pensa, ou do que minha mãe pensa, ou o que você aí que está me assistindo pensa. Isso porque a definição de tontura para cada pessoa vai depender de uma série de fatores, como a experiência de saúde prévia daquela pessoa, coisas que já descreveram para ela como tontura, o que uma avó falou, um amigo falou, o local onde ela vive, etc, etc. Esse já é então um primeiro desafio, hein? Tontura vai ser entendida de forma diferente por cada pessoa. Estranho isso, não é? Uma falta de ar é uma falta de ar, uma dor no peito é uma dor no peito. Maior parte dos sintomas da medicina não deixam dúvidas. Aqui não. A tontura ela é ampla, ela é subjetiva e com múltiplas interpretações. Pois bem, nós profissionais que lidamos com tontura tivemos que então encontrar maneiras de caracterizar melhor cada tontura, para decifrar qual a causa de tontura que está afligindo aquela pessoa. É o que chamamos dos tipos ou subtipos de tontura. Entenda como que é o jeitão da tontura, como que ela é. Cada subtipo de tontura leva a um leque de possibilidades diferentes de diagnóstico. E essa caracterização auxilia então o médico a chegar ao diagnóstico correto. É uma busca que exige muita habilidade, engajamento e experiência do profissional de saúde, pois é uma área artesanal, onde a entrevista médica tem que ser muito cuidadosamente dirigida, com uma escuta ativa, paciência e muita empatia. O que é empatia? É a capacidade do médico de se colocar no lugar do outro para tentar entender melhor seu sofrimento. E olha, é comum você que tem tontura não encontrar palavras para contar sua tontura, para verbalizar ela. Difícil demais, muitas vezes, traduzir em palavras a sensação da tontura, independente da língua que você fala, independente do seu grau de escolaridade. Não se sinta mal com isso, acontece com a maior parte das pessoas que sofrem com tontura. A função de decifrar isso que você está trazendo para a gente é uma missão conjunta, nossa, junto com você. E muitas vezes, infelizmente, o que me deixa extremamente chateado é que você aí, quem sofre de tontura, acaba sendo vítima de preconceito. Por não entenderem a tontura, algumas pessoas podem simplesmente a desvalorizar, como se não fosse nada, como se fosse algo tranquilo, ou algo que, olha, não é para tanto assim. Frases como, olha, mas é só uma labirintite, ou por que você está tão mal, ou isso é emocional, ou até mesmo, olha só, né, isso é frescura, são infelizmente tipicamente escutadas por pessoas aí como você que sofre de tontura. A incompreensão leva à reclusão. Muita gente simplesmente cansa de não ser compreendido e para de contar sua tontura para os outros. Se sente incompreendido e descreditado, por vezes até constrangido de contar e simplesmente desiste, sofre em silêncio a partir de um ponto, não é mesmo?
E vale frisar que esse preconceito muitas vezes é sem querer, por falta de informação mesmo sobre o assunto. Afinal, é tão pouco conversado sobre tontura, não é mesmo? Na definição médica, a tontura é uma alteração da percepção de espaço. Mas calma, né? Como eu disse, é um termo amplo e que cabe aqui múltiplas definições pessoa a pessoa. Os tipos de tontura são basicamente 5. E vamos então a eles, os tipos de tontura. O primeiro subtipo, né, e o mais famoso, é a vertigem. O que é a vertigem? Vertigem é uma alteração da percepção de movimento. Vamos traduzir, calma, dando exemplos. Por exemplo, uma pessoa que olha para cima e percebe que as coisas ou ela está girando, né? O mundo está girando ou ela está girando. Como se, por exemplo, estivesse num gira-gira de parquinho por alguns segundos ou por alguns minutos. Ou então, de repente, uma pessoa começa a perceber que as coisas estão balançando, como se ela estivesse num navio ou em uma balança de parque. E isso dura também por alguns minutos ou até mesmo horas ou dias. Ou exemplos mais rebuscados, né? Como uma pessoa que me contou que de repente tudo começava a se mexer, como se ela estivesse no bumerangue do Insta. Olha só a comparação boa. Ou outra que me contou que percebia o corpo balançando como se fosse um João Bobo, né? Aquele brinquedo que fica indo de um lado para o outro. Ou outra que contava que quando a tontura atacava, ela se sentia como se estivesse, olha só, descendo rolando o Everest. Ou ainda um que contava que parecia que estava dentro de uma máquina de lavar. Então olha só, respira fundo e acompanha esse raciocínio. Toda vertigem é uma tontura, mas nem toda tontura é uma vertigem. Por quê? Vertigem, então, é um subtipo possível de tontura que seria algo maior. E bom, se é vertigem, a chance do problema estar no labirinto, no nervo do labirinto ou nas áreas do cérebro que controlam o equilíbrio e a coordenação, como o cerebelo, é enorme. Esse sistema neurológico se chama sistema vestibular. E quando a tontura é nitidamente uma vertigem na caracterização dela, a doença tem uma chance muito grande de estar em uma dessas 3 peças, essas 3 partes que compõem o sistema vestibular. Só no labirinto, para você ter uma ideia, são pelo menos 7 doenças capazes de gerar vertigem. Exemplo, a VPPB, exemplo, a doença de Meniere. No nervo do labirinto são pelo menos 4, por exemplo, a neurite vestibular ou então a paroxismia vestibular. E lá no cerebelo, essa área do cérebro, algumas dezenas, por exemplo, migrânia vestibular ou um AVC no cerebelo. Só para você ter uma ideia. E olha, né, tô falando aqui um monte de nome que talvez você que está me vendo nunca ouviu, pois esses são os nomes reais, as doenças reais por trás do que está sendo chamado por aí de labirintite. E vamos então para o segundo tipo de tontura. O segundo tipo de tontura é o que a gente chama de tontura de origem clínica sistêmica. Aqui, como que é a sensação? Não é das coisas girando ou balançando como lá na vertigem. Aqui a sensação é de algo como um peso na cabeça, com algo de atordoamento, uma fraqueza em todo o corpo, uma sensação de corpo cansado, de mal-estar generalizado. Vou dar exemplo, hein? O jeito que a gente fica, por exemplo, quando está com uma bela de uma gripe forte com febre. Aquele corpo ruim, aquela sensação de cansaço. Ou quer ver então essa tontura? Às vezes você já teve. Ressaca. Isso mesmo, sensação de ressaca após um dia de bebedeira, de pôr o pé na jaca, é um ótimo exemplo de tontura de origem clínica sistêmica. Como que é a ressaca? Corpo ruim, cabeça meio atordoada e pesada, enjoo. Pois é isso. As causas desse tipo de tontura são diversas, como por exemplo, o corpo combatendo infecções graves, intoxicações, né, como o exemplo da ressaca, que é uma intoxicação por álcool, ou uso de outra droga de abuso, ou intoxicação por remédio que esteja fazendo mal para a pessoa, ou venenos. Também aqui anemias por carência de ferro, por exemplo, ou vitamina B12, problemas hormonais, como um hipotireoidismo mais grave, ou então diabetes muito descompensado. Então, problemas clínicos que atingem nosso metabolismo, gerando tontura. Esse é a tontura de origem clínica sistêmica. Vale aqui a ressalva que sempre falo, hein? Tontura é sinal de alerta. Se você sente tontura, qualquer tipo que seja desses que eu estou falando, vale buscar um médico. É seu corpo falando aí para você que algo não está legal, algo não está bem. Sim, nosso corpo conversa com a gente.
Difícil é a gente escutar e entender ele às vezes, não é mesmo? Terceiro tipo de tontura é a tontura de origem clínica cardiológica. Aqui a origem do problema está no sistema cardiovascular, ou no coração ou nos vasos do corpo. A sensação percebida aqui é de um quase desmaio. Como assim? A pessoa sente como se ela fosse desmaiar, mas não desmaia. Então aquela sensação das vistas escurecendo ou embaçando, uma sensação progressiva dos sentidos desaparecendo, um certo atordoamento, às vezes palidez, às vezes sudorese, suor excessivo, às vezes batedeira no coração. Aqui a lógica é que a pressão, por algum motivo, caiu mais do que deveria por uma fração de tempo, levando a uma menor irrigação de cérebro e logo oxigênio no cérebro, levando a sensação então de quase desmaio. Essa sensação de quase desmaio ganha o nome de lipotímia ou lipotimia e pode ocorrer por problemas direto no coração, como por exemplo um problema de válvula cardíaca grave ou uma arritmia, ou por um problema, olha só, no reflexo neurológico que controla os vasos do corpo, se eles estão mais fechados ou abertos, como por exemplo na síndrome vasovagal. Ou por um problema neurológico mesmo, como na doença de Parkinson ou na atrofia de múltiplos sistemas, que é outra doença neurológica, que pode dar quedas anormais de pressão. Estão vendo como diferentes tipos de tontura levam a diferentes possibilidades de doenças? Então a vertigem a gente pensava naquele grupo, a tontura de origem clínica sistêmica outra, a cardiológica outra. Pois bem, vamos então ao quarto tipo, mas antes, hein? Segue o canal, você vai esquecer, tenho certeza que você vai esquecer. Segue o canal porque aqui eu falo muito de tontura, vertigem, labirintite. Segue o canal porque aqui tem depressão, ansiedade, tem dicas importantes, tem curiosidade sobre o cérebro. Você vai adorar o canal e se você não seguir, o YouTube não vai te avisar dos vídeos legais, né? Então ajuda a gente a crescer, deixa aí o like, segue o canal. E o quarto tipo, pessoal, é desequilíbrio. Logicamente, várias tonturas podem levar a desequilíbrio junto com a sensação ruim que está acontecendo na cabeça, né? A vertigem mesmo pode dar desequilíbrio junto. Mas nesse grupo aqui, entram as pessoas onde a tontura está focada mais nas pernas e não na cabeça. Então é uma tontura nas pernas, uma sensação de desequilíbrio. Então é na verdade um desequilíbrio que está por trás do que está sendo percebido por aquela pessoa como tontura. Não há uma sensação das coisas girarem ou balançarem, nem a sensação como se fosse desmaiar ou um mal-estar geral no corpo com peso na cabeça, não. Aqui a sensação principal é mais do desequilíbrio, logo, né, muito mais percebida ao caminhar, logicamente. Sensação de não sentir o chão muito bem, sensação de não ter firmeza nas pernas, sensação das pernas bobas ou descoordenadas, sensação de insegurança para caminhar, instabilidade, sensação de guinar para um dos lados enquanto caminha, sensação de dificuldade para manter-se em linha reta na caminhada ou parado, né, quando de pé, dificuldade com buracos em calçadas ou em solos diferentes, como na areia da praia, por exemplo, entre muitos outros exemplos. As causas são muitas causas de desequilíbrio. Desde problemas no cérebro, como por exemplo uma doença de Parkinson, uma esclerose múltipla ou um AVC, mas também problemas ortopédicos, como artroses graves, problemas de joelhos ou ainda problemas de nervos das pernas, como as polineuropatias, por exemplo. Então, desequilíbrio é um outro tipo de tontura e leva a um outro leque de possíveis diagnósticos. E o quinto e o último subtipo, olha só, esse seria chamado de sensações cefálicas inespecíficas. Esse subtipo aqui é ainda mais desafiante que os outros. Por quê? Porque aqui o relato é mais vago por natureza. Vou dar exemplos. Cabeça oca, cabeça vazia, sensação de cabeça estranha, cabeça flutuando, alma fora do corpo, pisar em ovos, cabeça diferente, cabeça como se fosse um aquário, cabeça menor ou maior do que o normal, etc, etc. São sensações, então, diferentes, muitas vezes inusitadas e de muito difícil explicação. Comum a pessoa não encontrar palavras para verbalizar, para conseguir contar o que ela sente. Aqui as causas são diversas também, mas, por exemplo, essa tem que falar danada da TPPP, tontura perceptual, a vertigem fóbica. Outro exemplo, mal de Debachemont. Visual vértigo, outro exemplo, doenças psiquiátricas como depressão e ansiedade ou pânico também. Note que, olha só,
Doenças psiquiátricas, sim, podem estar por trás do seu sintoma de tontura ou até mesmo potencializar, amplificar a sensação de tontura que você tenha por outro motivo. Mas na maior parte das vezes, sabe o que eu vejo? O oposto. A tontura desafia e fragiliza muito o nosso emocional, levando a um aumento de ansiedade ou até mesmo depressão. Ou seja, a questão psiquiátrica muitas vezes é consequência e não a causa da tontura. E nesses casos, por ter componente psiquiátrico envolvido no quadro, pronto. Muitas vezes, novamente, preconceito com total desvalorização da queixa-tontura. Não é mesmo? Bom, para finalizar, vale a ressalva que hoje os especialistas em tontura, além dessa caracterização acima, que é super relevante, também a gente leva em conta o padrão da manifestação da tontura. Ou seja, o que gera ela, se ela acontece do nada, ou se tem algum gatilho que provoca, né, um movimento da cabeça, um esforço, alguma coisa. O tempo que ela dura, segundos, minutos, horas, dias, semanas. De quanto em quanto tempo acontece, foi só uma vez na vida, são vários quadros. Sintomas outros associados, como por exemplo, enjoo, dor de cabeça, zumbido no ouvido, etc, etc. Além, claro, do exame neurológico, que vai testar várias funções relevantes para ver como que tudo está funcionando. Caracterizar, descobrir o tipo da tontura é só um passo que o médico tem que cumprir, entre outros, para chegar então no misterioso diagnóstico por trás aí da sua labirintite e te ajudar da melhor forma. Vale frisar que a esmagadora maioria das doenças que geram tontura, sim, elas têm tratamento e a pessoa consegue recuperar a qualidade de vida se livrando da chata e da não bem-vinda tontura. Aqui de verdade, de coração, eu espero muito que você que está me assistindo agora encontre seu caminho para tão sonhada e merecida melhora. Não desista. E encerrando, hein? Compartilhe esse vídeo com quem você sabe ou acha que possa ter tontura. Você com certeza vai estar ajudando muito ela com essas informações valiosas. Minha missão impossível é de acabar com a tontura do mundo. Me ajuda curtindo e espalhando esse vídeo aí nas suas redes sociais. Um grande abraço e para você que quer mais informações, me segue lá no Dr. Tontura por extenso no Instagram. Até o próximo vídeo, pessoal!